Graça e paz, irmãos. Quero parabenizar nosso aniversariante da semana, Levi, hoje. Deve estar em casa comemorando com a mamãe e com o papai. Edivânia aniversaria dia 14, né, Edivânia? No mesmo dia aniversaria Rosângela. E no dia 15, irmão Adelson. Então, minha oração é que o Senhor sempre coloque a paz que o mundo não consegue dar nos corações de vocês, derramando do amor dele sobre vocês, e que as palavras do Senhor estejam sempre com você. Deus abençoe. Parabéns, Levi, Edivânia, Rosângela e Adelson. Irmãos, nós estamos caminhando, falando sobre essa questão de entender vida, ser pacificado, falando sobre o amor de Deus, enfim. Eu venho falando desde o início do ano. No dia 22 falei sobre entendendo o comportamento gerado no Calvário. No dia 29 falei sobre entendendo filiação, liberdade e poder. No dia 5, a semana passada, eu falei na ceia sobre seguir um exemplo de que sabe quem é e o que quer, falando sobre Jesus Cristo. Falei sobre sua assertividade, falei que ele claramente sabia qual era a sua missão e que ministrava a certeza de um reino eterno e não terreno. Jesus sabia o real motivo por estar aqui, né, quando ele esteve conosco. E comecei hoje pela manhã falando sobre liberdade e vida na lei do Espírito, baseado em Romanos capítulo 8, nos versos 1 a 6. Pastor, você está trazendo muito esses textos iniciais de Romanos. Irmãos, eu julgo ser muito importante a gente aprofundar um pouco esse início de Romanos, porque a gente pode entender bem o que é ser filho de Deus, né? Eu só lamento alguns que não acompanham os vídeos da manhã, nem estão por aqui, nem estão nos vendo na internet, né? Alguns de nós que quando chegarem aqui não vão entender nada do que está sendo falado, porque a gente tem um plano. Então, Romanos capítulo 8, nos versos 1 a 6... Romanos 8, 1 a 6. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, eu detalhei um pouco isso hoje pela manhã. No verso 4 diz assim: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, eu comecei hoje pela manhã falando sobre a lei da liberdade, é a lei do Espírito de vida, né? Expliquei o que quer dizer o Paulo quando diz a lei do Espírito de vida. Falei sobre a imagem da lei do Espírito ser a imagem do Filho do Homem. Também expliquei um pouco mais sobre isso pela manhã, né? Se você não viu, você pode ir lá no meu canal do YouTube e caminhar conosco. Está lá, e essa mensagem também estará nessa semana, eu colocarei. Eu quero dar continuidade agora. A gente está falando de liberdade e vida na lei do Espírito. Esse texto me mostra alguns outros detalhes importantes, e na realidade o objetivo aqui é só citar,
relembrar, né? Porque eu venho falando já muito sobre isso, mas é importante para a nossa caminhada. Primeiro, percebo que a lei do pecado gera inimizade contra Deus. Tá? A lei do pecado gera inimizade contra Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, que a gente vai passear um pouquinho aí. Veja os versos 5 e 6. Na realidade, eu destacarei aqui só sobre a lei do pecado nesse momento, tá? Veja o verso 6, na parte A, aliás, o verso 5, na parte A, quando diz: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, tá? Toda vez que eu falo nesse texto, eu falo isso e vou continuar falando. O Paulo não está querendo dizer que tem crente espiritual e crente carnal. Ele está dizendo aqui que há uma diferença de quem tem o Espírito e quem não tem. Quem tem o Espírito é liderado pelo Espírito, quem não tem o Espírito é liderado por sua própria pessoa. Ele chama aqui de carne. É interessante que ele não usa a palavra soma, né, que é corpo no grego, tá? Seria o corpo humano, biologicamente falando. Ele usa sarkos, que é a palavra para trabalhar literalmente a vontade da carne, tá? Então, a lei do pecado gera inimizade contra Deus, e quem vive segundo a carne tem a mente, os pensamentos voltados para o que a carne deseja. Ou seja, o que o Paulo está querendo dizer é que a pessoa que não tem o Espírito Santo anda literalmente pensando nos seus desejos. Veja o verso 6, na parte A também, quando ele diz que a mentalidade da carne é morte. Mentalidade da carne é morte. Quando você adianta um pouquinho nos versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, não existe essa história de crente carnal, crente espiritual, tá? O que ele está falando aqui é que quem é liderado pela carne não tem o Espírito, tá? Então, logicamente, vai fazer sempre a sua vontade, né? E o discurso é mais ou menos assim: o corpo é meu, eu faço o que quero do meu corpo. O pensamento é mais ou menos esse, certo? Já a gente fala um pouco mais sobre isso. Veja Romanos capítulo 7, no verso 5, Romanos 7, 5, quando o apóstolo Paulo diz: pois quando éramos controlados, olha essa palavra aí, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte, tá? Veja, a gente já viu sobre a lei de Deus aqui. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa e santa. Eu detalhei isso hoje pela manhã, tá? A lei não é ruim, quero dizer, é boa e santa, tá? Qual é o problema da lei? O problema da lei é que ser humano, por causa do pecado, não consegue praticar toda a lei. E só consegue salvação seguindo a lei se praticar toda a lei, certo? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo cita que o pecado que nós cometemos enfraqueceu a lei, né? A gente tem um país que é bem fácil ver isso. Por exemplo, né? Nos países do chamado primeiro mundo, uma placa de pare é pare. Você vem no trânsito, as pessoas param o carro, olham para um lado, olham para o outro, que é para isso que existe a placa de pare. Então, se o trânsito está desimpedido, segue, tá? Nesse país, poucas pessoas, né, respeitam sinal de trânsito, semáforo, né? A gente viu o que aconteceu nessa madrugada, aliás, na madrugada de sábado para domingo, não, de sexta para sábado, né? A gente viu o que aconteceu. Um carro vinha a 160 quilômetros e simplesmente ceifou uma moto. Aquilo é ceifar literalmente, irmãos.
Um carro a 160 km por hora, não dá tempo de fazer nada, não dá. Então, você vem, um carro nessa velocidade, o sinal fechou, você não tem tempo de parar, você não tem tempo de saber o que vai acontecer, e você está disposto à sua decisão de guiar seu carro com 160 km por hora. Ainda mais quando a pessoa está embriagada. Então, nesse sentido, né, o que acontece? A lei é enfraquecida por causa da desobediência. Não tem problema, principalmente de noite, de madrugada, não se deve respeitar sinal. Para que respeitar placa de pare? Nesse país, essas coisas não funcionam. Os advogados, eles agem sempre nas brechas da lei brasileira, que é muito espaçosa para isso. Então, nesse sentido, é o que o Paulo fala, tá? Quando você olha para Romanos capítulo 7, verso 5, ele diz que antes éramos literalmente controlados pela carne. As paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas os versos 22 e 23 de Romanos 7, 22 e 23, ele diz assim, na realidade, o verso 22 é só referencial. Eu quero destacar o 23, tá? Ele diz no 22 assim, pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas eu quero destacar o 23, quando ele diz, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Essa é a luta do ser humano, tá? Aqui a gente está falando de alguém que tem o Espírito, mas deixa claro que em seus membros guerreiam, né? Vem querendo tomar conta de si, né? A questão do pecado, tá? E por isso que não temos condições de guardar toda a lei, por causa dessa luta, né? E graças a Deus nós temos Jesus Cristo. Ele vai falar isso no verso 25, tá? Mas eu queria destacar aqui Isaías 59, 2. Quando o profeta Isaías, que é chamado de evangelista do Antigo Testamento, ele diz assim, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, ou seja, o rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá. Isso foi antes da graça, tá? Quem tem o Espírito, tá? Independente do pecado, o Senhor ouve. Aí, Milton, que história é essa? Eu posso pecar à vontade por causa da graça? Não é isso que eu estou querendo dizer. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos, em Gálatas, em Efésios, tá? A graça é a atuação de amor, e eu ajo também por amor com o meu Senhor, né? Então não tenho como desculpa usar o pecado por causa da graça. Quem realmente tem o Espírito não peca porque quer, peca por causa dessa luta que o apóstolo Paulo traz em Romanos capítulo 7, que a gente falou a semana passada, falei hoje pela manhã, tá? No verso 4 de Tiago, capítulo 4, Tiago 4:4, o apóstolo diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu estou trazendo isso tudo para que a gente entenda claramente que a lei do pecado gera inimizade contra Deus. E aí eu quero trazer um verso de transição para que a gente já parta para o nosso ensino, para o nosso próximo ensino, nesse texto, em Romanos capítulo 8, nos versos 1 a 6. Veja, Romanos 8, 13 e 14, Romanos 8, 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se tem alguém que é crente, que pensa que pode ser crente carnal, sinto muito, né? O apóstolo Paulo é claro: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá? Então, quero citar o verso 14, né, novamente. Aliás, finalzinho do verso 13 e o verso 14. Ele disse: mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso nos faz entender que a lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus, esse a ecrasiado. A lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus. Vamos para Romanos capítulo 8, nos versos 3 e 4. Na realidade, o verso 3 é referencial, eu quero destacar o verso 4, porque um complementa o outro. Veja, Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Verso 4. A fim de que, ou seja, o objetivo disso foi que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele diz que, porque Jesus Cristo se colocou como sacrifício por nossos pecados diante da lei, e a gente viu isso lá em Hebreus capítulo 9, pela manhã, certo? Jesus Cristo se coloca para cumprir todas as exigências da lei. Nisso ele cumpre o nosso papel, né, que é exatamente ser coberto pela lei, pela justificação, né? E aí ele entende claramente que a gente passa a praticar isso a partir do momento que Jesus Cristo se colocou em nosso lugar no Calvário, cumprindo todas as exigências da lei. Por isso que, hoje em dia, quem tem Jesus não precisa ficar derramando sangue de animal para cobrir pecado, né? Quando Jesus cumpriu as exigências da lei na cruz, ele já perdoou todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Tá? É um ato, ou foi um ato só, certo? Então, nós não conseguiríamos atender as expectativas da lei, mas Jesus Cristo atendeu e fez isso por nós. Nos versos 5 e 6, a gente está em Romanos 8, 5 e 6, né? Na realidade, eu quero destacar a parte B do verso 5 e a parte B do verso 6, que ele diz assim: quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha a segunda parte do verso 6. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Enquanto a mentalidade da carne é a morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós fomos pacificados por causa do sacrifício de Jesus, atendendo todas as exigências da lei. João capítulo 12, no verso 32, João 12, 32, a fala de Jesus é exatamente assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Certo? Nesse sentido, a lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus. Jesus está falando sobre a sua morte, a morte vicária. Ele está falando exatamente quando levantarem ele na cruz, né, ele atrairá a todos. Tá? E aí eu quero destacar também Filipenses capítulo 3, nos versos 13 e 14, Filipenses 3, 13 e 14, quando o apóstolo Paulo
diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Eu olho para Jesus Cristo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá? Então, nesse sentido, quem está com o Espírito de Deus sempre é voltado à vontade de Deus. Qual é a grande chave disso aqui? A chave é o Espírito. Eu não me santifico porque me esforço para ganhar um prêmio. Eu me santifico porque tenho o Espírito, né? E ele faz isso em mim. Eu me coloco para que ele faça e ele faz. O meu esforço é me colocar, né, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, que coloque o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável no altar, certo? Então eu me coloco e ele faz. A santificação da minha vida é ele quem faz e não o meu esforço próprio. Essa é a chave. Quem pensa com o Espírito não consegue pensar com a carne, irmãos. Esse é o resultado. Quem pensa com a carne não consegue pensar com o Espírito. Há uma ruptura nessa estrutura, né? Então a gente precisa pensar nisso. Quem pensa com a carne, pensa com os desejos próprios. Quem pensa com o Espírito, pensa com a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está aprofundando aqui em Romanos capítulo 8. A lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus. Veja Mateus capítulo 11, nos versos 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29, o texto é famoso. Quando Jesus Cristo chama, ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, quem está literalmente na lei do Espírito de vida, aprende com Jesus, que hoje está em nós, em Espírito. Então, nesse sentido, olha lá, a promessa de Jeremias 33, quando Deus diz assim: ninguém precisará mais ensiná-los, eu colocarei a minha lei nos corações deles, eu falarei para eles, eu ensinarei a eles. Em João capítulo 14, João capítulo 16, quando Jesus Cristo fala da promessa que seria o Espírito Santo que viria, naquele momento ele estava falando o tempo todo: ele lembrará vocês daquilo que eu já falei. Esse é o papel do Espírito Santo, tá? Nesse sentido, a gente precisa entender que aprender na palavra é aprender do Espírito. Quem tenta entender isso pedagogicamente não consegue entender o Espírito. Consegue entender a letra, tá? Eu posso de repente estudar a Bíblia profundamente no grego e no hebraico e assim saber exatamente o que diz o original do Antigo e Novo Testamento e não ter o Espírito. Eu posso saber cada palavrinha aqui do original e não saber o que o Espírito quer para mim. Estou falando do Espírito Santo. Não saber o que Jesus quer para mim, porque eu conheço cultura, mas espiritualmente eu não tenho essa intimidade. Pode acontecer isso. Então, nesse sentido, Romanos capítulo 8, no verso 29, o apóstolo Paulo diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê?
para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Deus quer para mim é que eu seja a imagem de Jesus Cristo. Não sei, vou escalar aqui. O que Deus quer para a Poliana lá atrás é que ela seja a imagem de Jesus Cristo. O que Deus quer para a Márcia aqui na frente é que ela seja a imagem de Jesus Cristo. É isso. É exatamente isso que o Senhor quer para nós, para cada um de nós. Ele é o nosso irmão mais velho, né? E isso, culturalmente, pode-se até entender, mas espiritualmente, se não conseguir viver, é porque não entende. Então, isso nos leva a um novo ensinamento, que aí, parte final. A gente já viu que a lei, isso está tudo em Romanos capítulo 8, nos versos 1 a 6, né? E também um pouquinho mais abaixo. A lei do pecado gera inimizade contra Deus. A lei do Espírito de vida nos direciona à vontade de Deus. E os que pertencem à lei do Espírito de vida morreram para a sua vida. Esse texto meio enrolado é proposital mesmo. Os que pertencem à lei do Espírito de vida morreram para a sua vida. Veja os versos 9 a 11, a gente está em Romanos 8, 9 a 11. O apóstolo Paulo diz assim: entretanto, vocês não estão embaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E aí ele joga o se, o condicional, a dúvida, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não existe crente que não tem Espírito de Cristo, viu? Ou tem ou não tem. Então, não existe essa história, tá? Veja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Da justiça de quem? De Jesus Cristo, exigida na cruz e praticada por Ele, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Se o pecado, aliás, verso 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que só se vive Cristo através de Cristo. Não consegue se viver Cristo através da mente, da vontade da carne, do esforço próprio, da religiosidade, não consegue. Cristo só se vive através de Cristo, e isso não está limitado a essas 4 paredes, né? Cristo é vivido em cada um de nós lá fora, na rua, com aquelas pessoas que transitam conosco, né? Que interagem conosco no dia a dia, daqueles que você mais gosta, aqueles que você mais quer ver afastado, tá? Nesse sentido, Cristo é em você. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, nos versos 38 e 39, quando ele diz assim, Mateus 10, 38 e 39, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará, ou a encontrará. Então ele está fazendo um jogo de palavras entre vida eterna e vida pessoal, certo? Então, se eu quero seguir a vontade da minha carne, os meus desejos, logicamente que não terei vida eterna. É isso que Jesus está falando e é isso que o apóstolo Paulo fala, tá? Se eu quero ter vida eterna, eu simplesmente preciso ter o Espírito Santo em mim, né? E ele vai fazer o trabalho, ou seja, eu não serei guiado pela minha carne, pelos meus desejos, falarei e farei somente a vontade de Deus. Você não peca? Sim, mas não como eu sempre falo, né, eu trago, uma vez eu li um livro que o escritor dizia
que é uma diferença entre o pecador e o pecadeiro, né? Que ele cria um neologismo, aliás, ele cria uma palavra, né, para explicar que o pecador peca sem querer, sem gostar de pecar. O pecadeiro peca porque gosta de pecar. Tá? Então, a luta do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos é exatamente sobre isso. Tá? E aí Jesus Cristo diz que eu preciso pensar como Ele para poder ter vida eterna. Se eu pensar como eu, não terei vida eterna. Tá? É isso que Jesus está querendo dizer, é isso que Paulo diz. A gente volta para Romanos 8, já caminhando para o final, versos 5 e 6. Versos 5 e 6 de Romanos 8 de novo, né? Quero trazer de novo para vocês, parte B do verso 5. Quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Verso 6, parte B, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tá? Então, nesse sentido, quer ter vida e paz, e a gente está falando de vida eterna, tem que ter o Espírito. Sem o Espírito de Deus, não tem como ter vida eterna e paz. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, 1 Coríntios 3, 16, o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nós estamos no templo. Eu fiz a brincadeira domingo, hoje na mensagem da manhã, né? Eu vejo vocês no nosso templo central. Nós não estamos no templo. Nós não estamos no templo. O escritor de Atos é claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo, é diferente. Tá? Nós somos o templo. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza bem isso. Vocês não podem fazer do corpo de vocês o que vocês quiserem, porque vocês são santuário do Espírito Santo. Tá? E é lógico, né? Toda essa fala do apóstolo Paulo é porque tem gente que diz ter Cristo, mas não tem. E aí ele luta com essa característica de pessoas dizerem que tem Cristo, mas não tem, e vivem como se não tivesse claramente, porque não tem, dizendo que tem, né? Essa é a nossa luta até hoje, de ver pessoas vivendo claramente como não tem Cristo, como quem não tem Cristo, dizendo que tem, pregando que tem, e outras pessoas sendo arrebanhadas por esse ensino. Essa é a luta do Paulo. Gálatas capítulo 2, nos versos 19 e 20, Gálatas 2, 19 e 20, ele diz assim: pois, por meio da lei, eu morri para a lei. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tá? Então é claro aqui, eu vivo, meu corpo está aqui, mas a vida que eu vivo através do Espírito Santo que mora em mim. Eu sou o templo do Espírito. E o templo do Espírito ouve o Espírito, não ouve a carne, a mente, as vontades pessoais, tá? Finalmente, Romanos capítulo 6, no verso 4, e aí eu quero trazer esse versículo, porque aqui há uma figura de imagem, aliás, é uma figura de imagem, é uma figura aqui de batismo, né? Veja, o que o batismo simboliza? Quando a gente coloca a pessoa na água e batiza por imersão. Quando eu desço as águas, estou dizendo para todos que simbolicamente aqui eu morri, eu testemunho, eu testifico que eu morri. Quando eu ressurjo das águas, eu estou dizendo eu ressuscitei em Cristo Jesus. É baseado no texto de Romanos capítulo 6, verso 4, quando o apóstolo Paulo diz: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Esse batismo que o apóstolo Paulo está falando aqui não é batismo nas águas, é batismo no Espírito Santo.
Quer dizer o que é isso, Emilton? É exatamente a imersão no Espírito. É quando eu recebo Jesus Cristo e passo a viver cheio do Espírito, porque Ele vive em mim, tá? Então, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É isso que o texto bíblico quer dizer. Quando você vai para Gálatas capítulo 5, nos versos 19 e 25, você vê as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Quem vive o que a carne quer viver, vive exatamente conforme Gálatas 5, 19 e 20, né? Você pode abrir e ver o que tem aí, tá? Não vou ler por causa do horário. Quem vive segundo o Espírito, vive o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 a 25, tá? Então, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, a Bíblia está dizendo que eu não produzo nada disso, irmãos. Eu não produzo nada, não tem esforço para produzir isso, não tem como fazer esforço, por mais que eu faça esforço, eu não consigo produzir isso. É produção do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me colocar para que Ele faça diferente, tá? Mas veja, se eu não quero amar, Ele não vai me obrigar a amar. E eu estou falando no amor, porque o amor é o carro-chefe disso, né? É o cerne do Evangelho, né? Quem não ama, não conhece a Deus, né? Então, se eu não consigo amar, é porque eu não conheço. Se eu não conheço, não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, eu não tenho o Senhor em mim, não sou dele. Isso é claro. Então, que fique registrado que o fruto do Espírito não pode ser exercido por mim. Ele é praticado por mim, mas esse exercício, essa geração é do Espírito Santo, não é minha. Então, se eu quero amar, eu preciso dizer a Deus, não consigo, Senhor, preciso de Ti. É assim que funciona, e aí que com todas as palavras que estão aqui, amabilidade, paciência, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, por aí vai. A gente outra hora estuda isso, certo? Vamos orar? Deus, quero Te agradecer por Tua palavra, Senhor. Ela não volta vazia. Entendemos claramente na fala do apóstolo Paulo que a lei da carne é morte. A lei do Espírito de vida é vontade de Deus. E quem anda na lei do Espírito de vida já morreu. Vive aquilo que o Espírito quer. A minha oração, Senhor, é que entendamos no Espírito Santo. Não dá para entender isso aqui racionalmente falando. Não dá. Podemos até aprender no original, que o texto diz e tudo, mas essa aceitação é espiritual. Se não temos o Espírito, não conseguimos entender nada do que está aqui. Como é que funciona isso na prática? Aquele que tem o Espírito já morreu. E agora não vive mais. Cristo vive em si. E essa vida é vivida exatamente através da fé no Filho de Deus. Leva-nos para os nossos lares pensando sobre isso, Senhor. Tentando introjetar isso, e que Teu Espírito faça a Sua vontade em nós. Que a semana seja uma semana de reflexão, de transformação e ministração do Teu amor sobre nós. A minha oração é que, tanto para nós que estamos aqui, quanto para aqueles que nos assistem pelo nosso canal do Facebook, do Instagram, pessoas que nos verão no futuro, tanto por esses dois canais como pelo YouTube, que nós possamos entender a Tua fala sobre nós. Que o Senhor nos leve com Seu amor, com a Sua paz, com a Sua unção, para a honra e glória dEle. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada no Senhor, e que o Senhor sempre ministre aos nossos corações e nossas mentes. Deus abençoe você que está nos vendo pela internet. Que o Senhor multiplique o amor dele sobre você.
Vão em paz.